Eu sou a professora Alexandra do canal X da Questão e hoje eu vou trazer uma introdução para explicar regra de 3 simples. Antes da gente fazer regra de 3 simples, a gente precisa entender o que é uma grandeza diretamente e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Bom, em resumo, grandeza em matemática é tudo aquilo que a gente pode medir ou contar. Ela é fundamental, porque a gente pode fazer comparação, relacionar dados e calcular situações do dia a dia, do cotidiano. Então, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. A quantidade de pessoas em um churrasco e a quantidade de carne necessária. Então, pessoas é uma grandeza que eu posso contar. E a quantidade de carne também é uma grandeza que eu posso contar. Então, vamos ver se essas duas grandezas estão diretamente relacionadas ou inversamente relacionadas. Então, vamos pensar que se eu tenho 6 pessoas para um churrasco, convidadas para um churrasco. E para isso eu precisaria de 3 quilos de carne. Se eu aumento de 6 pessoas para 12, o que vai acontecer com a quantidade de carne? Ela também vai ter que aumentar. Então, o que aconteceu aqui? De 6, eu aumentei para 12 a quantidade de pessoas. E a quantidade de carne também aumentou, de 3 para 6. Então, se as duas grandezas aumentam, a gente diz que ela é diretamente proporcional. Vamos ver a segunda situação. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida em um mesmo intervalo de tempo. Então, vamos supor que eu estou numa velocidade de 80 km por hora. E eu demoro aí 1 hora para chegar no meu destino. Se eu aumento aqui a minha velocidade de 80 e vou para 100 km por hora, o que acontece com a grandeza hora? Ela vai diminuir, né? Não vou saber exatamente aqui o valor, mas ela diminui. Então, aqui eu tive uma grandeza que aumentou, a velocidade aumentou e o tempo para percorrer essa distância diminuiu. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, eu digo que elas são inversamente proporcionais. O exemplo C, consumo de combustível e quilômetros percorridos. Então, aqui, se eu tenho um consumo de 30 litros de combustível, né, com 30 litros de combustível, vamos supor que eu consiga percorrer 400 quilômetros, 400 km. Se eu diminuir aqui, eu tiver só 10 litros de combustível, o que acontece com essa grandeza aqui? Se eu tenho menos combustível, eu caminho menos, né? Eu percorro menos quilômetro. Então, essa grandeza vai diminuir e de 30 para 10 também diminuiu. Então, quando as duas grandezas estão diminuindo, grandezas diminuem, eu também digo que elas são diretamente proporcionais. Vamos ver o último exemplo aqui dessa situação. Número de torneiras, quantidade de torneiras. Vamos supor que 2 torneiras abertas, né, com a mesma vazão, ela demora 1 hora para encher a piscina. Se eu colocar 3 torneiras, o que vai acontecer aqui com essa questão do tempo? O tempo vai diminuir. Eu vou conseguir encher essa piscina com menos tempo. Então, a grandeza, quantidade de torneiras aumentou e o tempo diminuiu. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou o inverso também, tá? Diminui, a gente diz que é inversamente proporcional. Só para concluir, então, se eu tenho duas grandezas aumentando ou também diminuindo,
Elas são diretamente proporcionais. Agora, se uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui, a gente fala que é inversamente proporcional. Então, vamos aplicar agora o exercício, né, de regra de 3, a questão de diretamente e inversamente proporcional. Então, esse exercício diz assim: uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Então, aqui eu tenho quais grandezas? Eu tenho a grandeza torneira, a quantidade de torneira, e tenho a grandeza hora. Então, vamos de novo ler o exercício. Então, uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo, minha pergunta está aqui, quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizados 4 torneiras? E aí a gente vai ver agora se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos aqui, O que eu tenho aqui? A torneira de uma foi para 4, aumentou. Só que se eu aumento a quantidade de torneiras enchendo o tanque, o que vai acontecer com o meu tempo? O meu tempo vai diminuir. Se uma grandeza aumentou, que no caso é a torneira, e a outra diminuiu, né? A torneira aumentou e o tempo diminuiu. A gente chega à conclusão que é inversamente proporcional. Como é que eu faço a conta do inversamente proporcional? Inversamente proporcional, eu vou multiplicar na linha. Então, vai ficar 1 vezes 6 e 4 vezes x. Vamos montar a equação, então. Então, vai ficar 4 vezes x é igual a 1 vezes 6. 1 vezes 6 é 6 mesmo, né? Então, vamos passar agora o 4 dividindo. 6 dividido por 4. Vamos vir aqui no cantinho fazer essa conta. Vai dar 1 vezes 4, 4, dá resto 2. Para eu seguir a conta, eu coloco a vírgula e coloco um zero no resto. 5 vezes 4, 20, resto 0. Então, ou seja, em 1h30, com 4 torneiras, eu consigo encher essa piscina. O próximo exemplo, uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, eu tenho duas grandezas aqui, né? A quantidade de refrigerantes e eu tenho a quantidade de horas que demora para engarrafar esses refrigerantes. Então, voltando para o exercício, 3.000 refrigerantes são engarrafados em 6 horas. Quantas horas, novamente a pergunta está em hora, levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Vamos pensar. De 3.000 foi para 4.000, então essa grandeza aumentou. A grandeza hora. Se eu preciso engarrafar mais refrigerantes, o tempo também tem que aumentar, porque em 6 horas não vai conseguir engarrafar 4.000. Quando eu tenho as duas setinhas aumentadas, né, as duas grandezas aumentadas, nós dizemos que é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. O de cima com o de baixo, o de cima com o de baixo. Montando aqui fica assim, né? 3.000 vezes x é igual a 4.000 vezes 6. 3.000 vezes x é 6 vezes 4, 24. Acrescento os 3 zeros que tinha do 4.000. Vamos passar agora o 3.000 subtraindo. 24.000 dividido por 3.000. Podemos cortar os 3 zeros do 3.000 com os 3 zeros do 24. 24 dividido por 3 dá 8. Então, agora, para engarrafar 4.000 garrafas, né, a gente vai precisar de 8 horas.